sorte vou chegar, eu com sorte vou chegar, eu com sorte vou chegar, eu com sorte vou chegar lá na glória. Eu com sorte encontrei o meu eterno Salvador. De todos os meus pecados, Ele também perdoou e me deu toda a certeza que morar lá na glória eu vou. Eu com sorte vou chegar, eu com sorte vou chegar, eu com sorte vou chegar, eu com sorte vou chegar lá na glória. A minha dívida era alta e Ele também perdoou. Para me consolar, o teu Espírito Ele enviou. E no livro da vida, escrito lá eu estou. Eu com sorte vou chegar, eu com sorte vou chegar, eu com sorte vou chegar, eu com sorte vou chegar lá na glória. Isto tudo foi de graça, não foi preciso de pagar. E quem cobrar alguma coisa, tu não deve acreditar. Isto foi tudo por amor, eu só preciso acreditar. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós mais uma vez chegamos diante de Ti, pedindo, Senhor, para aquele auxílio de sempre, que é falar da Tua palavra. Hoje, em mais esse trabalho que estou com desejo de realizar, que é falar de algo muito importante nas nossas vidas espiritual, que é o culto. Nos dá, Senhor, entendimento, interpretez e revelação dos altos céus para mover corações neste assunto que vamos falar a respeito do culto. E para darmos início, Senhor, a esta mensagem, vamos iniciar com Êxodo 12, versículo 26, que está escrito o seguinte: o Senhor nos dá toda a certeza
e toda a intrepidez, como eu já pedi, no nome de Jesus. Êxodo 12, 26, está escrito: E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este o vosso? Em que ocasião aconteceu isto? Por que surgiu esta pergunta? Nós sabemos que foi na retirada do povo judeu lá do Egito. Ali houve um acontecimento maravilhoso. O Senhor, na última, nós vamos ler isto no versículo a seguir, que quando é celebrada a primeira Páscoa em despedida do Egito, o Senhor revela isto a Moisés orientando os filhos de Israel, que mais tarde não esquecesse desse detalhe. O que aconteceu? O Senhor, na última praga que foi derramada sobre o Egito, que foi a mortandade dos primogênitos, o próprio Senhor orientou Moisés que cada família dos judeus pegasse um cordeiro, de acordo com o tamanho da família, e sacrificasse aquele cordeiro e pegasse do sangue e passasse na verga das portas. Que à meia-noite passaria o anjo da morte e na porta que não tivesse o sangue, aquele anjo da morte entrava e matava o primogênito daquela família. E assim aconteceu, e os filhos de Israel obedeceram, passaram do sangue do cordeiro na verga da porta. Em todas as moradias que tinha aquele sangue daquele cordeiro na verga da porta, o anjo passava por cima e não atingia aquela família. E era celebrada ali a primeira Páscoa, orientada por Deus, em um modo bem impactante. Aí no verso 27 está escrito assim: então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então foi uma celebração de uma Páscoa, mas que chamava a atenção para um agradecimento, para uma adoração ao Deus dos deuses, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra, esse Deus onisciente que nós nos esforçamos para servi-lo. E para dar resposta a isto, o Senhor fala: olha, quando praticar lá na terra onde vou introduzir vocês, que os vossos filhos perguntar, vocês falam exatamente isto. Como está no versículo 26 e 27, diz assim: e acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este, o vosso? Vocês vão responder: então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Esse passou no Egito aqui tem um simbolismo muito interessante, importante para nós, porque o Egito ali, ele simbolizava
uma terra de servidão, de escravidão a um povo eleito de Deus. E este mundo que nós vivemos hoje, ele representa isto, porque sempre há alguém querendo explorar alguém. Não quer saber se é judeu, não quer saber se é brasileiro, português, ou africano. Alguém sempre quer levar vantagem, assim como os faraós tiravam proveito dos hebreus que moravam ali no Egito. E hoje, neste plano que vivemos, não diferencia muito disto. É sempre alguém querendo levar vantagem sobre o outro. E quando feriu aos egípcios, esse feriu egípcios aqui também tem um significado muito interessante para a igreja comprada e remida pelo Senhor Jesus, que nós estamos hoje pregando este evangelho, chamando a atenção para o reino dos céus. E esses que não vão crer, eles estão correndo um grave risco de ser ferido de morte, mas não dessa morte transitória que nós conhecemos, de a separação da vida do corpo. Nós estamos falando de uma morte eterna, que é a segunda morte, a qual nós devemos temer. E aqueles que não creu nesta graça trazida pelo próprio Senhor, eles correm o grave risco de ser ferido com a morte eterna. E livrou as nossas casas. O que tem para dizer para nós hoje, como igreja comprada e remida pelo Senhor Jesus? Fala da igreja. Fala daquela que está separada como o trigo se ajuntando para ser colhido no celeiro. Fala de uma igreja que vai ser arrebatada. Então o povo inclinou-se e adorou. Esse adorou aqui, inclinar e adorar, fala do nosso culto racional, que nós vamos encontrar agora lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, que tem todo sentido para nós, que diz o seguinte. Aí Paulo dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, lá para o povo de Israel, para o povo judeu, os israelitas, aqueles mais velhos tinham que fazer saber o que significava aquele culto que eles estavam prestando. E nós aqui também hoje temos, não lá matando o carneiro, comendo com ervas amargosas, conforme foi feito no Egito, mas essas ervas amargosas tipifica até os momentos difíceis que nós estamos atravessando nessa trajetória. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia. Nós não somos dignos, mas mesmo assim Ele nos enviou a graça. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Então fala dos nossos cultos. E que culto é esse que hoje nós estamos assistindo muitas das vezes? Será que é o culto que agrada ao nosso Deus? Isso é uma interrogação que cada um de nós precisamos estar fazendo.
E o nosso culto, como está escrito aqui, é o nosso culto racional, é o com raciocínio, saber a quem nós estamos adorando, nos esforçando para estar agradando esse Deus único, esse Deus criador, esse Deus misericordioso, esse Deus de amor. Então, rogo-vos, pois, irmãos. Então, é uma palavra direta para a igreja. Pela compaixão de Deus, que apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, quer dizer, com raciocínio, que fala exatamente do culto racional, santo e agradável. Por que santo? Separado para estarmos cultuando ao nosso Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, o nosso culto racional, nós temos que ter raciocínio a quem nós estamos adorando, quem nós estamos rendendo graça, se estamos obedecendo. Tudo isso é para que nós colocamos em interrogação a nós mesmos. Agora vamos para Colossenses 2,18, que diz assim: vinguei-vos, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade. Então, mesmo o apóstolo Paulo, em Colossenses 2, 18 e 19, ele nos dá um parecer de o que é esse culto racional, qual é o nosso raciocínio que nós precisamos ter. Ninguém vos domine a seu bel prazer. E é o que hoje nós vemos nesses lugares, que o homem conhece como igreja. Eles estão ali sempre em nome de Deus, naqueles rituais, querendo dominar uma porção de gente para poder tirar vantagem em cima. Então, Paulo ele é bem categórico nisso, diz assim: ó, ninguém vos domine a seu bel prazer. Nós, para saber isso, o que nós temos que fazer? Estar sempre nos valendo das Escrituras, se aquilo que o indivíduo está aplicando sobre o povo, se é as doutrinas de Cristo, se é as doutrinas dos apóstolos. Não é por meros dogmas e heresias e tantas outras invenções que o homem tem praticado, com pretexto de humildade. Ele se faz de humilde, mas não tem nada de humilde. É um bom mercenário que está ali só para enganar. E aqui completando ainda, seguindo este versículo, diz assim: e culto dos anjos. Nós temos presenciado muito isso. Porque o anjo trouxe isso, porque o anjo trouxe aquilo, o anjo falou isso, o anjo falou aquilo. O nome de Cristo, que foi aquele que pagou o alto preço por nós, não é nem lembrado. Metendo-se coisas que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão. O que quer dizer isto? Nós temos vários pontos aqui que é para prestarmos atenção. Com pretexto de humildade, quer dizer, se faz aquele cara humilde e tal, mas não tem nada de humildade nele. Se encontra com você na rua, nem olhar para você, ele finge até que não vê. E culto dos anjos, aquilo que nós acabamos de fazer. O anjo trouxe uma bandeja de ouro assim, a bandeja de prata assada, mandou falar isso contigo. Metendo-se
em coisas que não viu. Quer dizer, inventam as revelações e tantas profecias. Ato do falso profeta. Estando de balde inchado, quer dizer, aquele que estufa o peito, bate que ele é o tal, não pode ser ferido porque ele é ungido do Senhor, não é nada. O Senhor nem está só olhando o que o indivíduo está fazendo. Na sua carnal compreensão. Tudo que o indivíduo faz é de carne, é carne pura. Se acendesse uma churrasqueira, era um belo churrasco, porque é carne pura. E o verso 19, para encerrarmos esta mensagem de hoje, diz assim: e não ligado à cabeça, quer dizer, a cabeça é Cristo, só para ficar bem claro para nós, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. O próprio Jesus, ele falou que era para nós irmos santificando e crescendo até ganhar a estatura de varão perfeito. Paulo, ele, em outras palavras, ele repete isso aqui. Mas aquele indivíduo que está ali nesses cultos de anjo e cultos carnais, não vai estar fazendo aqui. Ele não vai estar ligado no cabeça, que é Cristo, porque se ligasse, ele não fazia o que estava fazendo. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado. Quer dizer, o Espírito Santo precisa estar organizando tudo, colocando tudo em ordem pelas juntas e ligaduras. Nós somos ligados através da palavra, das Escrituras Sagradas. Ela organiza tudo nas nossas vidas, com ali o Espírito Santo dando o entendimento de tudo para nós não sermos enganados. Então, as juntas fala da comunhão, e ligaduras, tudo fala de comunhão, e com isso nós vamos crescendo em aumento de Deus, quer dizer, até ganharmos a estatura de varão perfeito. Seu Deus, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos pela grandeza, pela maravilha que descobrimos na tua palavra. E agora, Senhor, dependemos de ti para que isto chegue aos ouvidos e ao entendimento daqueles que verdadeiramente necessitam disto para um crescimento espiritual. Nós nos entregamos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém.